Bom dia! Hoje é quarta-feira, 1º de novembro e começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Eu sou Nathalie Nanini e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos o mês falando sobre violência escolar e as alternativas para combater o problema. Entre elas, a justiça restaurativa. Para tratar dos temas, o Bom Dia Baixada recebe Liliane Rezende, coordenadora do programa Justiça Restaurativa da Secretaria Municipal de Educação de Santos. Liliane, muito obrigado pela tua participação. Seja mais uma vez bem-vinda. Eu que agradeço a todos os telespectadores que estão nos ouvindo e ao programa que nos acolhe mais uma vez, Nathalie, que nos traz aqui para falar sobre a justiça restaurativa num momento tão importante, né, que nós estamos vivenciando dentro do nosso país, que fala muito sobre o assunto da violência escolar. Sem dúvida nenhuma. E a partir de agora, você que está em casa ou que está saindo de casa com o seu smartphone em mãos, pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde nós já estamos ao vivo. Liliane, apesar de você ser uma representante da SEDUC de Santos, a POSP recentemente fez uma pesquisa que mostrou que 51% dos professores dentro das escolas estaduais disseram já ter sido vítimas de violência. Na minha época, eu acredito que na sua também, professor era mais ou menos como uma pessoa, um ídolo, um herói do aluno. O que está acontecendo dentro das nossas escolas? Nathalie, a pesquisa que mostra que o que nós recebemos dentro das escolas vem a ser o reflexo da nossa sociedade. E nós estamos vivendo momentos assim de muita violência. Sim. E isso reflete dentro das famílias e, por sua vez, traz isso para as escolas. Agora, o problema é como a gente deve, né, lidar com isso. Lidar com isso, né? Porque, assim, existe uma linha que diz que a violência, ela é combatida com a repressão. Outra linha que diz que a violência, ela pode e deve ser combatida a partir do diálogo. Porque a violência gera violência, a gente sabe disso. E esse é o princípio, inclusive, da justiça restaurativa, né? Que é o diálogo. Sim. Então, vamos citar um exemplo que está aí na mídia há pouco tempo, o caso que aconteceu em Goiânia, né? Sim. Daquele jovem, do adolescente que entra na escola armado por motivo de bullying, né? Que ele alega ter sofrido, e a partir daí ele dispara e mata, né, vários jovens, e poderia ter sido até maior ainda, né, a tragédia se não fosse a intervenção da coordenadora da escola, né? Que dá um testemunho no Fantástico. É uma pessoa, assim, realmente uma pessoa que tem que ser honrada pela forma como ela conduziu e como ela diz, né, como que ela conseguiu construir isso com os alunos, inclusive com ele, para ele respeitá-la. Então, a princípio, quando a gente fica sabendo da notícia, o que a gente faz? Julga. Nossa, essa escola não tinha, né, diálogo. Né? E ela não tinha percebido o problema do bullying, como o menino bem colocou, como os pais do menino colocaram. Né? E daí ela traz o trabalho que é feito dentro da escola, uma escola particular, que muitas vezes a gente tem aquela sensação de segurança. O meu filho está seguro frequentando uma escola particular, e eu acho que esse episódio deixou muito claro que a violência, ela está em todos os lugares e ela precisa ser percebida e gerenciada o mais rápido possível, né? Sim. E muitas vezes, Nathalie, o que acontece é que quando essa violência, né, que começa dentro de casa, ela não é cuidada, ela é transferida. Sim. Então, a gente não pode estar julgando, mas o que pode ter acontecido é que esse jovem, né, talvez tenha sofrido violência de várias formas. Dentro da escola, dentro da família, e para isso foi um momento que deu uma explosão onde aconteceu aquilo. E justamente numa fase muito delicada, né, que é a adolescência. A adolescência. A gente sabe que as atenções precisam estar muito voltadas quando esta criança passa da pré-adolescência para a adolescência, porque ela está em formação, né, ela está em ebulição, a gente pode dizer isso. E muitas vezes ele deve ter sentido assim, ridicularizado, a gente não sabe o que aconteceu, né? Mas voltando lá ao assunto da justiça restaurativa, o que eu queria falar, dando esse exemplo, é a questão do pai do João Pedro,
Sim. Né? Ele traz, né, uma quebra de paradigma dentro da sociedade, onde todo mundo hoje em dia quer punir, né? Ele naquele quer momento, perdoar. Né? Naquele momento, a coisa mais preciosa que nós temos é um filho. Sim, né? E ele perdeu um filho de uma maneira violenta. E o que ele traz, né, para a sociedade? Né? A preocupação de como esse adolescente vai ser recebido agora, dentro das escolas, dentro das instituições, dentro da sociedade. Sim. Então, a preocupação dele maior foi com isso. E ele diz, né, de uma maneira... Temos que perdoar. Temos que perdoar. Sim. Então, isso é uma quebra de paradigma, é realmente restaurar, né? Apesar da dor, do sofrimento que ele está sentindo, ele perdoa. E quando há o perdão, ele se cura. Sim. Porque quando você fica com a mágoa, você não perdoa... É violento para você. Sim, você não se cura, você adoece. Sim. Então, esse é um exemplo fantástico da justiça restaurativa, que prima pelo quê? Pelo perdão. Sim. E esse exemplo é um exemplo assim maior que existe, né? Porque não há dor maior, como não há você bem dor. colocou, não há dor maior do que um pai perder um filho. A justiça restaurativa, Santos foi pioneira, né, na implantação do programa. Ela começou, inclusive, nas escolas que a gente pode dizer mais problemáticas. Os frutos já foram colhidos, Liliane? Estão sendo colhidos, né? Estão, porque quando você pensa em mudar uma cultura, né, da punição que existe desde que o mundo é mundo, né? Você muda uma cultura, demora muito tempo, muitos anos. Mas nós estamos assim já com alguns... dentro dessas 9 escolas piloto, nós já temos casos que já estão sendo assim tidos como casos assim importantes de falar sobre justiça restaurativa, de mudança de comportamento, mudança, quebrando o paradigma de professores, como estão lidando com esses alunos de uma maneira afetuosa, com aquele olhar, de olhar esse aluno, não apenas dentro da sala de aula. Mas fora dela. Mas como um todo, né? Mas como um todo. Por que esse aluno, né, ele chega violento muitas vezes dentro da sala de aula? Eu acredito muito que a justiça restaurativa tem também como princípio o resgate do professor, né? Porque, como a gente disse, colocou no começo do programa, quando a gente vê um índice muito alto, 51% de professores dizendo que já foram vítimas de algum tipo de violência, a gente sabe as marcas que a violência deixa, né? E quanto mais violento é essa relação, mais o professor também cria uma barreira. Então, é uma forma de resgatar essa relação de proximidade, de exemplo, né? Que a gente tinha, que eu tive e que você teve. Sim. O professor, ele também precisa ser cuidado, né? Porque o professor, muitas vezes, ele tem uma carga horária muito exaustiva. Sim. E para lidar com, às vezes, 30, 35 alunos, né? Como você mesmo colocou, com os hormônios a mil, que é a adolescência, então o professor precisa estar bem também. Sim. Então, dentro das nossas formações, que nós começamos agora em setembro, com aproximadamente 350 participantes, não apenas de 53 escolas que faltam, né? Que nós já tivemos a formação de 28, e estamos formando mais 53 educadores, não apenas professores, totalizando 81 unidades escolares. Atingindo todas as unidades escolares de Santos. Nessa formação, é o espaço que nós temos também para ouvir esses professores. E de que maneira que nós estamos trabalhando? De uma maneira interinstitucional. Nós temos representante da saúde, da assistência social, da cidadania, do judiciário, enfim, é um trabalho de vários multidisciplinar. Multidisciplinar, onde dentro do círculo nós possamos ouvir a dor, o sofrimento, as alegrias, tudo dentro ali, que é um espaço que se tem para poder se colocar. Então, dessa maneira, você também escuta e começa a pensar em como podemos ressignificar isso. Né? Nós não temos nenhuma receita de bolo, não tem nada pronto. Então, nós estamos em construção, Nathalie. Precisamos construir, sim, uma sociedade melhor, mais justa, né? Que tenha uma justiça social, né? Porque acredito muito que muitos problemas da violência dão-se por problemas de justiça social, né? Onde não há direitos, né? Respeitados, oportunidades garantidas, né? Embora a gente tenha uma Constituição que seja linda, né? Sim, mas infelizmente a prática não acontece. Muitas vezes não acontece, né? Mas nós estamos lutando para que isso realmente aconteça. Liliane, dentro das escolas, quando a justiça restaurativa ela entra como célula para a solução de conflitos, quais são as principais razões que são constatadas para que os conflitos aconteçam?
Primeiramente, esse problema que eu falei da questão social, né? Que chega, né, para nós. De fora para dentro. De fora para dentro. O aluno, muitas vezes, ele não vai conseguir aprender se ele não tiver paz dentro dele. Então, se ele entra para a escola já recebendo a violência dentro da família, ele traz essa violência com ele e vai reproduzir isso para o ambiente escolar. Agora, como que podemos melhorar isso daí? A justiça restaurativa, ela não vem, o objetivo dela não é resolver conflitos. O objetivo da justiça restaurativa também, né? Mas não é somente não é isso só daí. Isso, não, né? É mudar paradigmas, prevenir, né? Prevenir esses conflitos. Então, de que maneira que a justiça restaurativa ela entra nas escolas como prevenção? Não adianta termos apenas um representante da escola que vai falar de justiça restaurativa. Isso não funciona. Fica muito na teoria, né? Todos precisam ser uma escola restaurativa, uma comunidade restaurativa. Como que a gente consegue fazer isso, Liliana? Então, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha. É mudando mesmo concepções do pequeno para o macro, o grande. Ou seja, uma mãe que chega violenta já dentro da escola, nervosa, né? Querendo brigar, porque ela recebe violência da família, do marido. A gente não sabe o problema que acontece. O dia a dia dele, a rotina dela é essa. Então, como que você recebe essa mãe? Com a violência? Não. Você recebe, você acolhe essa mãe. Você traz ela dentro para a escola, procura um ambiente, dá uma água e pergunta qual o problema, né? De uma maneira, olhando no olhar, acolhendo mesmo. Então, com isso, você vai melhorando a violência, né? E não agindo de violência, como você diz, né? Uma violência gera violência. Uma violência. Então, você vai quebrando esses paradigmas. O próprio diretor é fundamental dentro da escola. Como que é essa formação? Quando você falou no diretor, você tocou num ponto-chave. Sim. Eu acredito que quando a gestão e o modelo vêm desde cima, ele acaba cultivando e captando todo mundo, todo um sistema. Com certeza. Como é trabalhado a qualificação desse diretor, a preparação desse diretor para que, a partir dele, todas as ramificações ajam da mesma maneira? Então, é importante que nós oferecemos o curso, mas nós não podemos, né, pressionar e exigir. Então, fazemos antes uma sensibilização, fizemos, para todos os diretores envolvidos, explicando o que vem a ser a justiça restaurativa. E, a partir, convidamos, né, dessas escolas, as pessoas que têm interesse. E, a partir daí, nós começamos são 10 encontros, que é um curso introdutório de justiça restaurativa. Começou em setembro, nós terminamos em julho do ano que vem e formatura em agosto, na Semana da Educação. E dentro dessas questões, nós trabalhamos 5 eixos, né? Pertencimento, o que vem a ser os princípios da justiça restaurativa, o histórico da justiça restaurativa, o polo irradiador, essa mudança de paradigma. Então, são 5 módulos que nós trabalhamos. E por que são 10 encontros, né? E desses 5 módulos, nós temos os desdobramentos. E por que tem pessoas que falam, mas esse curso não poderia ser dado em 3 meses? Nós falamos que não. Por quê? Porque para você mudar o que está aqui dentro, você tem que, né, absorver aquilo e aos poucos pensar, né, como que... Você gera reflexão, você desperta a reflexão. Ação e reflexão, isso mesmo. E nós também estamos com uma inovação, que nós estamos com uma plataforma também, onde, para não ficar um distanciamento de um mês inteiro. Sim. E ali nós estamos disponibilizando conteúdo, vídeos, livros, textos, enfim, um fórum onde eles também possam interagir conosco. E teremos também o estágio, que será o quê? A realização dos círculos dentro das escolas, dentro das instituições. Então, está sendo um trabalho muito bem pensado. Nós estamos com uma equipe atuando interinstitucional, uma vez por mês, né, de segunda a sexta. É a mesma metodologia, mesma tudo dinâmica. Mais. Só mudam as equipes. Então, na segunda, nós temos
educação, na terça a cidadania. Que é uma grade, seria uma grade. Isso, são as pessoas, todos eles trabalhando, né, com a mesma metodologia, mas são... É até interessante, porque muitas vezes a gente pensa, né, só a educação, né, que educa. Não, então a gente quebra esse paradigma de que a saúde, a cidadania, a assistência social, todos eles estão formando. Não, e todo mundo faz parte do processo e faz parte da formação do indivíduo. Exatamente. E quando a gente pensa em quebrar paradigma, mudar, né, essa questão da violência, o fenômeno, nós temos que trabalhar num todo, numa totalidade. A escola sozinha, ela não tem condições. Não vai fazer, não vai conseguir. A gente vai continuar reproduzindo esses números de violência. Isso, porque muitas vezes, vou dar um exemplo, Nathalie, esse aluno que chega violento precisa ter um olhar para ver o que acontece dentro da família. De repente, esse pai, ele está desempregado, ele é alcoólatra, precisa da saúde, então precisa entender. Nós tivemos já caso de um aluno, num determinado momento, que ele também ele era agressivo e o tempo inteiro não aprendia, não conseguia aprender, achava que o problema era psicológico, depois psiquiatra, Ritalina, aquela história que nós já sabemos como que funciona. Daí o problema dele estava dentro de casa, porque o pai ameaçava a mãe, o pai era alcoólatra. Então ele vinha para a escola, né, e ele não parava. Por quê? Porque a mente dele estava lá. Com medo dele chegar e a mãe não estar mais lá. Isso. Então a gente tem que ter esse olhar da pedagogia sistêmica, porque todo mundo está dentro de um sistema. Então, como olhamos essa criança sem julgar esse aluno, precisamos pensar o que está por trás dele. Como podemos ajudá-lo? Porque se não ajudar, isso só tende a reproduzir e piorar. E se ele é invadido, daí fica pior. E a gente imagina que da escola municipal, ele vá para a estadual, porque essa criança vira pré-adolescente, vira adolescente, e se isso não for resolvido aqui, no começo, a gente vai estar colaborando para a criação, muitas vezes, de uma criança, de um jovem desequilibrado. Ou uma criminalidade, né, quando ele acaba sendo invadido. Então, tem que ter esse olhar. Eu estive na Fundação Casa de Monte Cabrão, fazendo uma visita junto com o Alexandre Camilo na entrega dos corações. E eu nunca tinha estado. E, para mim, foi assim uma vivência muito importante, até para eu ter um olhar diferente para esses jovens. Porque todos eles, cada abraço que eu dava nas famílias e neles, é como se fossem os meus próprios filhos, né? E jovens, lindos, e com aquele cheios de vida. Cheio de vida e com aquele olhar triste, né? Então, eu saí de lá me questionando aonde que eu errei, né? Nós somos responsáveis pela sociedade na qual a gente vive. Sim. Não? E a partir daí, dessa ação, nós tivemos um contato com o professor João Bosco, que é o dirigente do Estado, onde tivemos uma sensibilização a todos os professores, foi diretor, toda a equipe do professor, dentro da Secretaria de Educação, aproximadamente 150 educadores, para falar de justiça restaurativa e oferecer também 30 vagas para a rede estadual. Olha que coisa boa. Então, houve uma aproximação, nós estamos agora no estudo... Parceria, né? Uma parceria, nós estamos agora formalizando um termo de cooperação técnica com o Estado, de modo que a gente possa estar juntos. Sabemos também que agora já tem uma resolução do professor, do educador, né, professor mediador do Estado, que eu acho que isso é fantástico, porque isso tem que dar continuidade, não pode extinguir. Não pode ser só... A gente não pode ter uma política de justiça restaurativa que acabe na rede municipal. A gente tem que ter... porque o aluno é o mesmo. Exatamente, o aluno é o mesmo, tem que dar continuidade. Como você bem colocou, é na fase mais da adolescência que ele mais precisa. Sim. Né? Então, precisa ter, sim. A ideia é essa, que a gente trabalhe em rede. Que não tenha integração. Integração, o professor João coloca muito bem isso. Não podemos falar Estado, município, é uma única rede. A gente fala aqui muito de visão metropolitana sobre os problemas da região da Baixada Santista, visão metropolitana da questão da violência nas escolas, não só do ponto de vista de todas as cidades, mas de todo um sistema educacional. Sim, até tivemos na última conversa aqui, né? Sim. A secretária de Educação também, né? Que trouxe de São Vicente, que trouxe também
a boa notícia, né? De implantação, né? De implementação também lá da Justiça Restaurativa em São Vicente, e nós estamos assim com intercâmbio, porque temos representantes também de São Vicente fazendo o curso conosco. Olha que coisa boa. Então há uma troca. E de Praia Grande também. Então, cada vez mais as pessoas estão nos procurando, e nós estamos abrindo, né? Porque a prioridade é a nossa rede, mas como nós estamos dentro da Unisantos fazendo esse trabalho, sim, que disponibilizou salas de aula mais amplas, nós estamos podendo abrir mais vagas. Cidades. Isso. E abrimos o segundo bloco falando sobre o caso da criança de 2 anos que morreu atropelada perto do túnel de Santos. O menino, que estava com a tia, que também não resistiu aos ferimentos e morreu na manhã de hoje, a polícia ainda não encontrou o motorista do carro, que fugiu depois de abandonar o veículo perto do local do acidente. A destruição do para-brisa e o amassado na frente dão uma ideia de como foi o impacto. O carro de luxo foi abandonado pelo motorista perto do local do acidente, que aconteceu na saída do túnel Rubens Ferreira Martins, sentido Centro-Praia. O condutor fugiu sem prestar socorro. Segundo testemunhas, a criança de 2 anos e a tia de 18 estavam fora da faixa de pedestre quando foram atropelados pelo veículo de passeio que vinha em alta velocidade. Aqui, o limite é de 50 km por hora. O ônibus escolar estaciona do outro lado da avenida e muitas famílias também se arriscam. A faixa de pedestre fica longe. A gente gostaria, sim, tivesse o ponto do ônibus fosse aqui, desse lado, e que tivesse menos semáforo, porque quando abre um lá, o outro já fecha. Não dá nem tempo para passar também. Então infelizmente a gente corre o risco de ser atropelado, tudo isso. O menino foi levado à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. A tia dele sofreu traumatismo craniano. O carro, que está sem placa, foi levado ao 2º Distrito Policial. No próximo mês de abril, em abril do ano que vem, passam a valer novas regras, onde ciclistas e pedestres vão ser multados caso cometam infrações como, por exemplo, o pedestre não atravessar na faixa de pedestre, como foi o caso. Mas isso não vai resolver o problema. A educação no trânsito tem que ser uma coisa muito mais ampla. O motorista que atropelou e fugiu não tem justificativa. A gente espera que ele de fato se apresente, né, responda pelo crime que ele cometeu, porque pelo impacto ele não estaria certamente respeitando o limite de velocidade de 50 km por hora. A administração pública, na minha opinião, deve dar uma avaliada lá naquela saída do túnel, porque todo mundo, não é um carro só que infringe o limite de velocidade, vários veículos ali passam correndo, seja a hora que for. Então, de repente, uma alternativa para se viabilizar essa redução obrigatória de velocidade, porque hoje foi uma criança de 2 anos e uma jovem de 18 anos, porque a tia desse menino tinha 18 anos. 2 vidas perdidas num acidente de trânsito, mas não foram as 2 únicas. Não é a primeira vez que eu noticio um acidente com morte nessa região. Então a gente tem que olhar o problema como um todo, porque ele é mais grave do que parece ser. E voltamos com o nosso tema central. Hoje falamos sobre violência escolar e justiça restaurativa. Na bancada, Liliane Rezende, coordenadora do Programa de Justiça Restaurativa da Secretaria Municipal de Educação de Santos. Você pode participar do nosso programa através do nosso WhatsApp, que é o 13 988779496, ou pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos ao vivo desde as 8 horas da manhã. Aliás, falando em participação, eu queria pedir para a produção, já tem perguntas? Por favor, põe na tela. É o Luiz Gomes, de São Vicente. Quem é responsável pela educação da criança? A escola ou a família? A família. A família. Em primeiro lugar, a família, né? A família tem esse papel de educar a criança, de explicar para ela, né, os princípios, sim, os valores. E a escola é enquanto formação, né, também. Embora a gente hoje veja uma distorção, né, sim, dessa ordem. Muitos pais colocam a criança na escola e acham que a escola tem que resolver todo o problema dessa criança e assistir ela em todos os seus conflitos. Principalmente quando há uma desestrutura familiar, né? Onde já não existe mais o papel do pai ou da mãe. E então acaba passando isso para a escola.
Mas o papel é da família, é do pai, da mãe, de quem realmente está em contato muito mais perto da criança do que a própria professora. A professora muitas vezes fica com esse aluno 4, 5 horas no máximo, mas quem fica mais é a família. É a família. Então a importância, agora de que qualidade está sendo dado também para essa criança, né? O que está sendo falado? Porque muitas reclamações hoje estão chegando, né, para nós, né, dentro da educação, a questão realmente de WhatsApp, sim, de rede social, porque muitas vezes o pai, isolamento, a mãe, dá muito mais atenção para isso do que para o próprio filho. E eles mesmos trazem isso para nós dentro da escola. Minha mãe não liga para mim, ela fica mais no computador, fica mais no WhatsApp. Então, o filho começa, e ele precisa, né? Precisa ser acolhido, precisa ser amado, precisa ser educado, precisa passar esses valores para a criança. E dentro da justiça restaurativa, por exemplo, quando vocês pegam um depoimento desse de uma criança que diz, olha, meus pais estão muito mais preocupados em viver virtualmente do que pessoalmente. A escola tem por ação chamar esse pai para uma conversa? Com certeza. Nós temos lá as orientadoras, os orientadores educacionais dentro das escolas, fazem um trabalho fantástico. E junto nós também temos representantes, né, formados, né, com esses princípios, valores da justiça restaurativa. E nesse momento é importante trazer esses pais e muitas vezes fazer um círculo com o filho, com o pai, com a mãe, junto com as pessoas. Já aconteceu esse tipo de atividade dentro da escola? Pai, mãe e filho? Já aconteceu. E como foi? Já aconteceu. Foi uma situação que eu participei, né, que por conta de um furto de um bombom, acabou desenrolando um drama familiar muito grande, que veio até à tona o suicídio, né, de uma dos filhos da pessoa, não vou ficar falando, claro, né, expondo. Claro. E esse menino, excelente aluno, ele estava dando alguns indícios, né, de chamar a atenção, de querer também ser ouvido. E a partir daí, quando colocamos em círculo, né, vem um drama familiar muito pesado. Sim. Mas houve a oportunidade. O resgate. Da mãe falar, do próprio tio que estava presente, do aluno, da professora da sala de aula que detectou, também estava presente a orientadora da escola, também tínhamos a própria representante coordenadora estava conosco, e eu e mais um representante da Justiça Restaurativa que fizemos esse círculo. E foi fantástico, porque a mãe nunca tinha mais tocado nesse assunto que doía muito dentro dela. E a filha estudava num outro município, que eu também não vou citar aqui o nome. E na última rodada do círculo, ela fala, talvez se lá tivesse esse trabalho dentro das escolas, minha filha tivesse viva até hoje. Porque um dia antes da morte dela se suicidar, ela procurou a escola. E a diretora me chamou e falou que não teve tempo de ouvir a minha filha. Então, foi muito forte o que ela colocou. E realmente, assim, muito... Mostra a responsabilidade que todos nós temos para ter um olhar. Isso. Quando uma criança ou quando um jovem busca... E há sinais, né? O jovem dá sinais de que ele está pedindo socorro. Socorro. Né? Porque toda violência que chega é um ato de pedir socorro. Claro. Então, muitas vezes, aquele aluno que está, muitas vezes, incomodando, atrapalhando, né, a escola... Pode ser até uma criança, né? Como Sim. foi um vídeo que viralizou, né? Há uns anos atrás, um vídeo, que não é daqui da região da Baixada Santista, mas alguns professores filmavam uma criança, eu não me lembro se tinha 3 ou 4 anos, enfim, ela estava dentro de uma sala de aula, acredito que de educação infantil, e ela jogava tudo, ela não parava, ela de um lado para o outro, ela estava literalmente pondo a sala abaixo. E as professoras filmando, né, aquela situação e indignadas com aquilo, né? A justiça restaurativa prega totalmente o contrário, né, Liliane? O educador jamais poderia estar expondo aquela criança. Jamais, jamais. É uma criança, precisa de cuidados. E para essa criança estar agindo dessa forma, precisa entender por que uma criança, né, da idade infantil, por que está agindo com tanta violência? É um desespero, é tudo que ele traz dentro dele, da onde ele está recebendo isso. Então, é um pedido de socorro, de olhar para essa criança e falar, puxa, como que podemos ajudar? E não condenar,
não punir, né? Não julgar, e principalmente não expor. Isso mostra o despreparo também, né? A necessidade de qualificação desse profissional. Com certeza. E nós temos, assim, muitas coisas, coisas muito boas, bonitas dentro das escolas para mostrar, né? Sim. Muita coisa bonita sendo feita, trabalhos maravilhosos. Então, nós estamos falando aqui de violência, mas tem jovens aí que são fantásticos. Só que muitas vezes, né, dentro de uma sala de aula, que 33, assim, são muito ótimos 2 são ruins, daí o negócio acaba, né, sobrepondo a isso. Mas a gente tem que honrar esses jovens, que eles têm, assim, um potencial incrível dentro das nossas escolas públicas. Nós estimular, temos pessoas, alunos, assim, super, assim, inteligentes. Quantas histórias a gente não conta aqui de jovens que estudaram a vida inteira na rede pública e passam em vestibulares extremamente concorridos. E com uma vida, muitas vezes, difícil. Exatamente. Mas muitas vezes, essa vida difícil não tem a desestrutura familiar. Mas tem uma rocha sólida dentro de casa, tem né? um apoio. Então, uma coisa, não é porque a pessoa tem, assim, mais dificuldades financeiras que não ela... é porque é pobre ou rico. Isso, não é. Não tem nada a ver com classe social. Não tem. Muitas vezes tem uma família, né, assim, menos favorecida, mas que ela sabe educar o filho, que ela dá valores para essa criança. E ele vai crescendo, como você coloca, tem essa rocha, para ele poder seguir, né, e conquistar. Como você bem colocou aí, vestibulares. Concorridos e se transformam em excelentes profissionais. Então, quantas pessoas eu já entrevistei aqui que são exemplos de vida? Então, precisamos enfatizar, sim, Nathalie, as coisas que são boas, né? Não ficar vindo de professores, educadores, filmando uma criança, né? Expondo. Isso daí realmente não leva a nada. Isso marca a criança para sempre, né? Marca a criança, marca a família. Sim, com certeza. Fica estigmatizado, sim, né? Então acaba recebendo rótulos, infelizmente, a sociedade. Olha lá, aquele ali foi um menino que destruiu. O problemático, que destruiu a escola. Então vamos valorizar, né? Vamos trazer coisas boas, vamos mostrar realmente coisas que acrescentam a vida das pessoas. Bons exemplos, sim, né? Liliane, a justiça restaurativa ela não surgiu em Santos, ela é uma ideia que já foi aplicada inclusive em outros países e que deu muito certo. Você trouxe a iniciativa baseada em qual modelo? Então, nem fui eu que trouxe, né? Ela surgiu lá em Nova Zelândia, por Howard Zinn. Mas para Santos. Então, ela veio por meio do judiciário, nós temos lá um polo irradiador, uma coordenadoria da infância, o juiz, né, que é o juiz Dr. Egberto Penido, e ele deu a formação junto com a Mônica Mume para o judiciário, para o Ministério Público, todos eles foram formados. O Dr. Evandro traz, então, a justiça restaurativa por meio do judiciário e entende que, para melhorar o que está posto, somente por meio da educação. Sem e daí dúvida. chega até nós. Sem dúvida. Então, esse modelo... Dentro do estado de São Paulo, foi até o tema da minha pesquisa, né, sobre políticas públicas, iniciou em São Caetano do Sul. Foi a primeira cidade do estado de São Paulo. Abrir as portas para a justiça restaurativa. Porque o juiz, né, da vara também da adolescência, Eduardo Rezende, ele só estava lidando com jovens infratores. E ele falou, puxa vida, o que está acontecendo? Eu só estou aqui enxugando gelo, né? Enxugando Foi gelo. A partir daí que teve a parceria, o judiciário e educação na primeira. Então, foi em São Caetano do Sul que iniciou essa parceria. Ainda existe em São Caetano do Sul? Então, eu comecei a fazer essa pesquisa, né? Pensando realmente em encontrar lá a continuidade da política pública, né? Mas acabei me deparando com a política pública que já não existe mais, né? E a partir daí, eu, junto com a minha orientadora, a professora Ivanise Manfredini, eu pensei com ela, como vamos fazer? Vamos mudar o foco? E ela falou, não, Liliane, continua para você ver o que deu certo, o que não deu, porque nunca é um fracasso, né? Claro. Porque São Caetano é tida como uma sementeira para dentro do estado de São Paulo e outras regiões, porque foi a partir daí que começou. E nós estamos dando continuidade. Né? Mas o que ali, os apontamentos que não deram certo, é que há necessidade de uma lei, né? A lei é importante, independentemente do governo que vier. Isso nós já temos a nossa lei aqui, né? Está fresquinha. Para que não passe governo e... É política pública, né? Não seja politicagem, mas seja política pública. Isso, então lá não existiu. E também a importância de ter a função desse facilitador reconhecido, porque os facilitadores eram voluntários
e daí foi se perdendo, né? A formação que receberam, acabaram saindo, não tinha um salário, não tinha uma função, isso é importante, né? E também a questão do trabalho interinstitucional. Que é o que nós falamos no primeiro bloco. Não pode ficar somente nem na educação ou no judiciário. O trabalho tem que ser feito em rede para que isso realmente dê certo. E outras questões lá que surgiram também, a respeito também de como trabalhar a justiça restaurativa, levar isso daí para dentro das escolas. Começaram em 12 escolas estaduais. Daí com isso foi diminuindo, a ponto de ficar apenas uma única escola, que isso daí foi até 2013, que o juiz mandava todos os casos que tinha para essa escola, e daí realmente acabou não dando mais certo. Eu tive contato com a própria diretora, ela falou que acabou não existe mais. Que pena. A justiça restaurativa. Mas é uma sementeira que passou para todas as outras cidades que nós temos. E serviu para que os mesmos erros não sejam mais cometidos. Aprendam, surjam novos desafios, mas que os mesmos erros não sejam cometidos. São José dos Campos também, uma cidade fantástica, que logo que nós começamos a implementar aqui, fomos fazer a visita lá, já tinha um núcleo de educação para a paz, como nós já temos aqui um núcleo, e uma infraestrutura muito boa, a própria Mônica que deu a formação. Porém, recebemos também a notícia que não existe mais agora. Infelizmente, houve uma troca de governo e eles acabaram extinguindo a justiça restaurativa. É aquilo que nós falamos, tem que ser política pública e não instrumento de politicagem. Chegamos ao último bloco do programa. Novembro é o mês com mais feriados este ano. Desta vez, as 3 datas são bem no meio da semana. Quem pode emendar, aproveita para repor as energias e curtir um passeio. Quem comemora tudo isso é a rede hoteleira da região. Lazer, conforto e praticidade. Palavras que combinam com folga e feriado prolongado. Para quem quer descansar e ainda aproveitar a praia, hotéis da Baixada Santista atendem a esses requisitos. E para não deixar para a última hora, muitos turistas de folga no dia 2 de novembro já reservaram a hospedagem. Em hotéis de Santos, Guarujá e São Vicente, mais de 80% dos quartos já foram reservados. A data não é festiva, mas a possibilidade de transformar o feriado em feriadão, com 4 dias de folga, animou quem mora longe da praia. Neste hotel em São Vicente, Vinícius é o responsável pelas hospedagens. E por aqui, as reservas não param. Através de telefone, e-mail, WhatsApp também, que é um canal bem rápido de informação rápida. E através deles a gente também está fazendo bastante reserva. As reservas para o feriado aumentaram 5% em relação ao ano passado neste outro hotel em Santos. Mas contamos sexta e sábado com as reservas também de última hora, né? Então, sexta e sábado a previsão é ainda de um aumento, talvez aí um pouco acima de 65%. Contando com as reservas de última hora. Não é à toa que novembro é um mês tão esperado pela rede hoteleira e turistas. Com 3 feriados, dá até para escolher em qual viajar. Com certeza, né? A hotelaria, os restaurantes que têm passado aí momentos difíceis, né? E esses feriados vêm ajudar muito a nossa região, tanto na parte de hotelaria como na parte de restaurantes. É o turismo movimentando a nossa costa da Mata Atlântica. E voltamos com a nossa convidada. Hoje falamos sobre violência escolar e justiça restaurativa. Na bancada, Liliane Rezende, coordenadora do programa Justiça Restaurativa da Secretaria Municipal de Santos. Ainda dá tempo de você participar pelo nosso WhatsApp ou pela nossa fanpage. Aliás, a produção está dizendo que tem mais uma pergunta. Pode pôr na tela, por favor. É a Gisela Almeida de Santos. Qual a sua opinião sobre a ideologia de gênero? Eu penso, a minha opinião, né? Eu penso que a ideologia de gênero é algo que precisa ser respeitado. Porque nós estamos agora, né, já com progredindo a respeito disso, e há agora indícios de pessoas, né, dizendo que a questão da homossexualidade é algo que precisa ser tratado.
né, que precisa ser curado. E isso tem que ter um respeito, porque muitas vezes isso acontece porque a pessoa já traz isso dentro dela. Sim. Então, não há como a gente... Não é uma doença. Não né? é uma doença. Então, como trabalhar isso dentro das escolas, quando surge, né, o assunto, com muito respeito, acolhendo, né, a mãe, a família, que muitas vezes não aceita, né? E não está nem preparada, né? Não está nem preparada, e trazendo mesmo assuntos mesmo enquanto estudo, né? Claro. Enquanto estudo, enquanto pesquisa, mostrando realmente que aquilo não é uma coisa que consegue ser mudado. E sim, o jovem, a criança, desde pequeno, às vezes já dá indícios e tem que ser amado, tem que ser cuidado, tem que ser como posso dizer, acolhido. Aceito, porque já há uma questão, muitas vezes, dentro desse jovem da não aceitação. Sim, e muitas vezes isso desenrola conflitos sérios, que surge até um suicídio. Dentro do que você está falando, Liliane, você acha importante trabalhar a sexualidade nas escolas? Falar sobre sexo nas escolas? Eu acho que sim. Com certeza precisa ser falado, mas de uma maneira séria, né? Sim, sem e dúvida. por pessoas capacitadas, formadas, especialistas nesse assunto, que saiba realmente falar com propriedade, mas antes de mais nada, é importante conversar com os pais, Sim. né? Porque nós temos que respeitar as famílias para ver qual é o posicionamento de cada família, de cada pai a respeito dessa situação. Não simplesmente enfiar a goela abaixo uma alternativa. Porque nós temos que respeitar, claro. Né? Respeitar. Se tem determinados pais que não querem que isso seja abordado, tratado com o filho, tem que ter um respeito. Então, acho que precisa ouvir esses pais, explicar, né, a importância, e depois de tudo isso, se ainda eles não quiserem, nós temos que respeitar. Mas primeiro, sensibilizar. Dizer como vai ser, porque de que maneira que vai ser tratado esse assunto da sexualidade. Eu, enquanto mãe, ficaria preocupada, eu gostaria de saber como que vai ser. Quem vai falar? Claro. Como que isso vai ser explorado dentro da escola? É isso enquanto... Eu acho que essa é a grande dúvida, né, que ronda os pais. De que maneira esse conteúdo vai ser colocado para crianças e adolescentes? Sim, de que maneira, né? Não de qualquer jeito, induzindo muitas vezes, se tem alguma coisa. Precisa ser analisado todo esse trabalho, né? Todo esse material que vem muitas vezes precisa ser analisado. Até porque, analisando com bastante cuidado, a gente consegue tratar de uma maneira preventiva qualquer tipo de conflito, qualquer tipo de situação que coloque esse aluno num ambiente sombrio e que leve, como você já bem citou, até casos mais extremos, como, por exemplo, o suicídio. Sim, porque a criança, ela está sendo muitas vezes ali, ela está recebendo uma série de informações. E até que ponto também determinadas informações vai influenciar mesmo nela. Porque tem casos e casos. Tem casos que já é aquilo mesmo, não tem como, não é questão de influência. Mas tem outros casos que você também tem que tomar cuidado, né? De que maneira isso pode influenciar na vida desse jovem. De que maneira isso está sendo conduzido. Pegando esse gancho, a gente tem poucos minutos para acabar o programa, o que eu acho uma pena, porque a gente teria aí pelo menos mais uma boa hora aí de discussão. Liliane, as escolas, e quando eu falo escolas, eu não estou falando rede pública apenas. Eu coloco a rede particular nessa pergunta. Elas estão preparadas para lidar com o bullying? Olha, não estão, né? Haja visto o que aconteceu lá em Goiânia. Mas precisam estar. E de que maneira que podemos melhorar isso, né? Propiciando espaços cada vez mais para ouvir o jovem. Porque a escola tem aquele papel muito de passar o conteúdo, né? Conteudista. E muitas vezes não escuta o jovem. Você é mais então, às vezes, você está vendo aquele jovem sentado, você não sabe o que está passando na mente dele. Talvez ele nem esteja ali, né? Então, quanto mais você disponibilizar espaços dialógicos para poder ouvir esse jovem, falar menos, apenas ouvir mais, e mostrar para ele que aquele espaço é um espaço seguro para poder ser ouvido sem ser julgado, melhor ficará o relacionamento, a questão do bullying. Porque o bullying, ele age de uma maneira nefasta, né? Sim, destrutiva. Então, destrutiva, ele atinge, né? E o momento quando acontece, né? Como já aconteceu em Realengo, né? E agora em Goiânia, é o momento que a pessoa explode. E o professor Bernard Charlot,
ele diz assim, que conduziu pesquisas, né, sobre o tema de violência escolar durante 2 décadas no governo da França. Ele traz aqui uma fala que eu acho importante, eu até ler na íntegra. Hoje ele é um professor visitante, ele trabalha na Universidade Federal de Sergipe, e ele coloca aqui: um aluno que passa 5 dias na escola desinteressado, sem ver sentido no que aprende, vira foco de tensão permanente. Com qualquer faísca, pode gerar incêndio. Então, por isso que a justiça restaurativa, tema que nós tratamos aqui, é tão importante e tão séria. Eliane, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Foi muito bom a gente falar desse tema mais uma vez, e tem aqui no Bom Dia Baixada sempre um espaço. Eu também quero agradecer, né, a presença de vocês que estão aí assistindo esse programa, o convite da Nathalie, sempre querida, e agradecer também à administração municipal por essa oportunidade, por ter consolidado essa política pública tão urgente e necessária neste governo, e ao querido secretário de Educação, que nos dá um grande apoio, Carlos Mota. Muito obrigada. A gente fica por aqui, a gente volta na segunda-feira ao vivo. Amanhã e sexta-feira vocês vão poder conferir, rever programas onde a gente abordou meio ambiente, projetos da Câmara Municipal de São Vicente e direito militar. Eu volto ao vivo na segunda-feira e conto com a tua audiência. Um excelente feriado, juízo a todos